Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje a história de hoje vai ser diferente, tá? Eu quero contar para vocês, eu quero compartilhar com vocês uma experiência linda que eu tive com Deus alguns anos atrás, tá? E eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, porque talvez tenha alguém aí do outro lado que precise ouvir, tá? E eu peço a todos vocês, gente, que compartilhe esse vídeo, se você ou se alguém na tua família ou um amigo, entendeu, estiver passando por esse processo, mande para eles, mande, porque é uma história linda, tá bom? Ó, agora sem mais demora, vamos lá para nossa história, vamos lá para o nosso vídeo. Eu prometo vocês que eu vou tentar fazer o máximo possível, tá? Para ele não ficar muito extenso, tá? Eu vou resumir ele, mas assista esse vídeo até o final, tá bom, meus amores? Então vamos lá? Gente, olha só. Alguns anos atrás, praticamente há 14 anos atrás, tá? Eu não era evangélica. A minha mãe era evangélica, minha irmã era evangélica, mas eu não era. Então, na minha casa, né? Minha filha mais velha, ela tinha 6 meses, se eu não me engano. Na minha casa tinha muita campanha de oração, né? E eu sempre gostei, eu sempre ouvia, né? Ficava para ouvir. Mas eu não tinha aquela coisa de compromisso com Deus na igreja, tá bom? E Deus, toda vez que eu assistia os cultos, né? Deus sempre usava alguém para poder falar comigo, né? Que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida, um propósito, né? Que era para mim, para os caminhos do Senhor, aceitar Jesus, tal, tal. Aí, eu sempre falava assim: não, não tá na hora ainda não. Não, não tá na hora ainda não. Calma, uma hora eu vou, mas ainda não tá na hora não. Só que a gente tem que entender que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, e Deus tem um propósito lindo na vida de cada um. Você não vê quantas pessoas pregando, que lindo, quantas pessoas louvando, né? Quantas pessoas falando do amor de Deus. Isso é lindo, é maravilhoso, é gratificante. Eu amo falar de Deus, eu amo o meu Senhor. Nossa, eu agradeço a Deus todo dia por essa oportunidade que Deus me deu de estar na casa dele. Então, gente, o que acontece? Aí eu ficava enrolando, né? Ficava falando, não, não tá na hora ainda não e tal. Aí, uma vez Deus usou um vaso para poder falar comigo, né? Que Deus tinha pressa comigo na obra, né? E eu falava assim, não. Aí eu comecei a falar, semana que vem eu vou. Semana que vem eu vou. E nunca ia, gente, nunca ia. E as coisas aconteceram na minha vida, foi assim, de repente. Aí tem pessoas que falam, se você não vem pelo amor, você vem pela dor, entendeu? Tá. Aí eu peguei, resolvi sair um dia, uma certa noite com umas amigas, né? Voltei pra casa. Gente, quando chegou no outro dia, foi de repente. Eu comecei a passar mal. Mas eu passei mal de uma tal forma, uma dor insuportável. Eu comecei a sentir uma dor que não tinha explicação. Explicação, gente. Eu fui pro hospital de noite. Chegando lá, o médico me examinou, meu pai me levou, né? Na época, meu pai me levou, eu chamei meu pai é farmacêutico, né? Ele tem 45 anos de farmácia, gente. Farmacêutico, né? O pessoal aqui é mais interior, né? O pessoal procura muito, ele é muito conhecido, graças a Deus, quando a gente passar mal aqui é nosso socorro. Aí ele me levou pro médico, eu fui. Na mesma hora, quando eu cheguei lá, o médico já falou assim, eles acharam que eu tava até com hepatite, porque meus olhos estavam meio amarelados e tal. Já mandaram me internar. Eu peguei e internei. E os dias foi passando dentro do hospital, gente. Eu não comia mais, foi muito rápido, gente, muito rápido. Eu não comia mais, eu mal conseguia beber água, eu vivia à base de remédio. Um certo dia, gente, para vocês terem noção, desculpa o que eu vou falar aqui agora, mas pra você ver o ponto que eu cheguei, as minhas fezes, quando eu ia no banheiro, ela era branca,
branca, branca, branca. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Para você, o estado crítico, ver o estado crítico que eu fiquei. Então, eu não lembro muito bem o procedimento, o nome do procedimento. Eu tinha que fazer uma cirurgia. Ela é parecida com endoscopia, né? Porque é o procedimento como se fosse endoscopia para poder tirar. Eu estava com umas pedras, mas elas não estavam na minha vesícula. O médico falou que as minhas vesículas tinha virado lama, né? E as pedras por onde ela estava descendo, aonde elas se alojaram, eu estava correndo perigo de vida, aonde elas estavam. E eu tinha que fazer esse procedimento, porque se eu não fizesse esse procedimento, eu poderia morrer. Para vocês verem o estado que eu estava, né? Eu só ficava deitada, gente, em cima da cama, deitada. Só que aqui onde eu moro é interior. E para poder fazer esse procedimento, parece que só tinha em Vitória ou em Itaperuna. E para poder achar vaga, gente, pelo SUS. E essa cirurgia era cara e eu não tinha condição de fazer, gente. Então, quando eu falo para vocês que Deus faz milagre, Deus faz. E quando Deus tem obra na nossa vida, quando Deus tem propósito na nossa vida, qualquer impedimento cai por terra. Só basta a gente acreditar. E eu deitada ali, aí o médico, ele, todo mundo procurando vaga, meu pai correndo daqui, correndo dali pra ver se conseguia, né, pelo SUS, e nada, gente, nada. E os dias ia passando e eu ia ficando pior ainda, né, o meu estado pior ainda em cima da cama, e eu via minha mãe chegava lá no hospital pra poder me ver, entendeu? Eu vi os olhos dela cheios de lágrimas pra não chorar perto de mim, pra poder não tentar me abater. E eu tentava também ser forte, então quando minha mãe ia em casa buscar roupa, café, essas coisas assim, era o tempo que eu aproveitava para poder chorar. Se eu chorar aqui também, vocês não ligam, porque quando eu começo a contar essa história, quando eu começo a lembrar essa experiência que eu tive, é por isso que eu falo com vocês, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por Deus na minha vida. E aí, gente, eu aproveitava quando ela saía também para poder chorar, para mim não chorar perto dela, né? Porque eu sabia que o que eu tava passando, eu sabia que que era uma coisa grave, entendeu? E eu sabia que as nossas condições financeiras não permitia, né? E aí, né, eu passando mal, aí um certo dia no hospital, eu já tinha uma semana, gente, que eu tava no hospital. Um certo dia no hospital, o médico entrou do nada dentro da sala e falou bem assim: o que essa menina tá fazendo aqui ainda? Estão esperando só ela morrer. Olha o que o médico falou, gente. Tá só esperando ela morrer. Porque se ela continuar desse jeito, ela vai morrer. Gente, quando eu ouvi aquilo, doeu a minha alma. A minha alma. Eu olhei pra cara da minha mãe, eu olhei pro rosto da minha mãe, eu vi aquela expressão, coitada, que ela tava segurando, desmoronar, se acabar ali. E aí minha mãe falou assim, mas não acha vaga, né? Tentando articular com o médico e tal. Bateu um desespero, gente. E aí? E aí? Aí, nesse mesmo dia de tarde, eu fui tomar uma medicação. Minha mãe foi em casa pegar roupa, né? E eu fui tomar uma medicação, porque eu tomava muitos remédios fortes, gente. Muito remédio forte. E pra vocês terem noção, eu ficava mais deitada. Às vezes eu tava tão fraca que eu não conseguia nem ficar sentada. Eu tomei uma medicação. E quando eu tomei esse remédio, eu fiquei praticamente cega. Eu fiquei ali uns 40 minutos sem enxergar. E tinha umas 5 mulheres dentro do quarto comigo. Meninas novas, senhoras, né? Gente, eu comecei a chorar, entrar em desespero, começando a falar que eu tava cega, que eu tinha ficado cega. Aí minha mãe não tava ali naquele momento, aí as meninas vieram para poder me acalmar, as enfermeiras também falaram, calma, Gisela, isso aí às vezes é por causa do remédio, não fica nervosa não. Isso vai passar, calma, calma. E eu comecei a chorar, gente. Eu só começava a chorar. Aí depois eu consegui ficar mais calma e dormi. Aí quando eu acordei, eu já acordei já enxergando já. Eu não sei, gente, o que aconteceu comigo, mas aí eu acordei enxergando já tava conseguindo enxergar, né? E eu ali deitada, e por um momento, gente, eu descosta, eu murmurei, eu falei assim: Deus, por que o Senhor permitiu
eu ter minha filha, porque eu achava que eu ia morrer. E eu falei assim, por que o senhor permitiu eu ter minha filha? Porque eu vou morrer e não vou poder criar ela? Por que isso? Aquilo, gente, eu chorei ali, fiquei uns 20 minutos chorando, falando com Deus. E depois eu consegui virar. Quando eu virei da cama assim, a minha cama ficava perto da porta. Eu vi um senhor passando. E aquele senhor parou ali na porta e ficou olhando para mim. Aí ele pegou e entrou. Ele entrou e falou bem assim, veio na minha direção e falou bem assim comigo: você acredita em Deus? Eu falei: acredito. E se eu te falar que foi Deus que mandou vir aqui falar com você? Você acredita? Eu falei: sim, eu acredito. E ali, gente, ele começou a contar o testemunho dele, de que Deus tinha feito na vida dele. E descobri também que ele era pastor, né? E o que Deus tinha feito na vida dele, né? Que ele tinha sido desenganado pelos médicos, né? Tinha ido para casa para morrer. Ele me mostrou, gente, a cirurgia dele, a barriga dele foi aberta de fora a fora, fedia podre. Olha o que Deus faz, gente. A barriga dele fedia podre e o médico tinha dado uma semana de vida com ele. E no quarto dia, Deus fechou a ferida dele e ele foi curado. Deus curou ele dentro da casa dele. Então foi um testemunho lindo que ele contou para mim. Entendeu? E eu escutando aquilo, gente, eu chorava muito e falava: meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Aí ele só pegou e falou bem assim pra mim, depois que ele contou o testemunho dele. Ele virou pra mim e falou bem assim: você quer aceitar Jesus hoje, né, como seu único salvador? Eu falei: quero. Ele: levanta a sua mão. Eu falei assim: não, eu quero sentar. Aí ele falou assim: eu sei que você tá fraca, não precisa sentar não. Eu falei: não, mas eu quero sentar. Aí eu peguei e sentei, gente. Quando eu sentei, eu levantei a mão e ele começou a orar por mim. Aí ele falou bem assim: começa a contar o dia de hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E Deus fez. E Deus fez. E aí ele pegou e foi embora. Nunca mais, gente, eu vi esse homem. Nunca mais eu vi esse homem. Eu queria muito ver ele para poder agradecer ele. Mas infelizmente nunca mais eu vi ele. E aí, gente, eu peguei, virei de lado, fechei o olho e comecei a falar com Deus. E ali eu falei com Deus, eu falei: Senhor, hoje eu te aceitei como meu único salvador. Mas se o Senhor é Deus na minha vida, se o Senhor tem esse propósito, que o Senhor fala essa obra que o Senhor tem grande, então o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Porque eu preciso sair daqui. Eu não preciso sair daqui, eu não quero ficar aqui. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Gente, para honra e glória do Senhor. No mesmo dia, a minha irmã mandou para mim uma mensagem dizendo que um rapaz, ela trabalhava com esses negócios de café, foi até ela sem nunca ter visto para ela e Deus usou ele para poder falar sobre mim, que Deus estava trabalhando na minha vida e que eu só ia passar por esse vale. Mas deserto, deserto é lugar para crente, sabe, meu amor? Porque é depois do deserto que você recebe a sua vitória. Então, queira estar no deserto. E aí, gente, eu peguei, falei com Deus e virei as costas. Para honra e glória do Senhor. No outro dia, gente, abriu uma vaga para mim. Lá em Itaperuna. E eu fui fazer a minha cirurgia. Só que, antes de eu ir fazer a cirurgia, como eu falei com vocês, a cirurgia minha era muito cara. Deus foi tão bom que Deus usou uma pessoa para poder pagar a minha cirurgia. E essa mesma pessoa correu atrás para conseguir a vaga para mim. Mas por quê? Porque o Senhor usou essa pessoa para me abençoar. Né? E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa. E aí abriu a vaga e eu fui, gente. Eu fui no mesmo dia que abriu, eles prepararam tudo e eu fui. A minha tia foi comigo, minha mãe não foi, minha tia foi comigo, né? Eu não sei como é que foi o procedimento, a única coisa que ela falou comigo que... Porque dão anestesia e tal... Ela falou comigo que ela tava lá e viu, né, que eles deixaram ela ver, muito sangue que saiu, né, porque o procedimento é feito pela boca, como eu te falei que era como se fosse uma endoscopia, e eu acabei fazendo aquela cirurgia, graças a Deus, e voltei pro hospital, só que eu achei, gente, que tinha acabado, que era só aquilo e pronto. Quando eu retornei pro hospital, porque eu fui lá, fiz a cirurgia e voltei. Quando eu retornei pro hospital,
o médico pegou e falou assim comigo: ó, Gisela, você vai pra casa e daqui 15 dias você vai ter que voltar, porque você vai ter que tirar a sua vesícula, né? Porque você não tem vesícula, a sua vesícula virou lama, então você vai ter que operar, querendo ou não, você vai ter que passar por esse processo. Aí eu peguei e fiquei quieta, fui embora pra minha casa, né? E como tinha uma campanha na minha casa, aí eu comecei a participar da campanha na primeira semana e eu fiz o propósito com Deus. Falei assim: Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor vai me curar, porque eu não quero passar por esse procedimento. Eu não quero mais entrar naquele hospital. O Senhor não vai permitir eu passar. Eu não vou passar. Mas por que eu estou falando com isso? Para vocês. É a fé. A fé. É através da nossa fé, gente. Não é o humano, não é o homem, nem a mulher que vai te curar, não. É a sua fé. Tá? E aí eu falei: Senhor, e eu falei: eu não aceito isso na minha vida, e eu não vou passar por isso, gente. Foi chegando o dia de eu voltar pro hospital. Deus usou uma mulher para ir lá na minha casa, e Deus usou ela para poder falar, que era para me poder fazer uma outra ultrassom. A mulher não sabia nada, eu nunca tinha visto uma mulher na minha vida, porque Deus tinha me curado. E eu peguei, gente, e fui fazer. E antes disso ela falou assim: olha, muitos serão como Tomés, terão que vir para crer. Mas eu fui. Porque Deus mandou eu fazer. E eu fui fazer, gente. E para honra e glória do Senhor, a minha vesícula estava intacta. Não tinha nada. Aí o médico falou assim: Gisela, como que você vai operar? Você vai operar de quê? Se a sua vesícula tá aí e você não tem nada. Aí eu peguei aquela ultrassom, vim correndo, mostrei pra minha mãe, chorando, mostrei pro meu pai e falei. Aí eu comecei a gritar, gente, lá dentro da farmácia do meu pai: tá vendo o que Deus faz? Tá vendo o que Deus faz? Olha o que Deus fez. Deus me curou. E assim como Deus faz milagre na minha vida, Deus faz milagre na vida de todo mundo. Basta a gente querer, a gente acreditar, a gente buscar e a gente ter fé, porque Deus faz milagre sim. Deus ainda faz milagre. Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você. É a gente que deixa de procurar Deus. Somos nós que somos falhos com Ele. Deus não é falho com a gente, não. Somos nós. Deus tá ali, ó, de braço aberto, esperando a gente. E aí, gente, foi aquela alegria, né? E como eu tinha aceitado Jesus, eu já estava indo para a igreja e foi só agradecendo. E eu falei para Deus que aonde eu tivesse que ir, qualquer igreja que eu fosse, se eu tivesse a oportunidade, eu contaria esse milagre que Deus fez na minha vida. E hoje eu estava tomando meu café de manhã, né? E o Espírito Santo de Deus me incomodou e Deus falou: tá na hora, filha. Tá na hora de você falar. E é por isso que eu vim trazer um pouquinho desse testemunho que eu resumi, tá, gente? Eu resumi eles para você. Um pouquinho desse testemunho para vocês. Para honra e glória do Senhor, hoje eu tô na presença de Deus, tô aqui, louvo a Deus por isso e agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Pela vida do meu esposo, dos meus filhos, por tudo, gente. E é isso daí, gente. A minha história de hoje é essa. Era isso que eu queria trazer para vocês. E olha que engraçado, gente. Olha que interessante. Depois que eu voltei para casa, né? Depois de um tempo. E eu não passei pela cirurgia, levei pro médico, tá, gente? O médico ficou sem entender nada.